Oi, meu nome é Hilary Manuela, sou de Itapiranga e eu tirei nota 1000 na redação do Enem. Meu nome é Maria Eduarda Graciano, sou de Tenhandu, Minas Gerais e tirei nota 1000 na redação do Enem 2022. Meu nome é Karina Moura, eu sou de Frei Miguelinho, Pernambuco e eu tirei nota 1000 na redação do Enem 2022. Meu nome é Maria Fernanda, sou de Maravilha, Santa Catarina e todas nós tiramos 1000 na redação do Enem 2022. Fazendo bom uso do destaque e da visibilidade, Conquistamos com a nossa dedicação, decidimos nos juntar A convite do movimento Redescobrindo a Educação, para falarmos do nosso sonho para a educação no Brasil. Meu nome é Kenzo Lui, de Salvador, Bahia. Eu sou o criador do movimento Redescobrindo a Educação. O vídeo que você vai assistir tem como objetivo evidenciar algumas problemáticas do sistema educacional do nosso país. São questões há muito tempo discutidas, mas pouco levadas a sério. Queremos ressaltar a fundamentalidade dessa mensagem que escrevemos juntos para que as melhorias discutidas sejam, de fato, postas em prática. aos educadores, políticos e líderes pedagógicos do nosso país. Essas são as nossas críticas e demandas para o sistema educacional brasileiro. Aos pais, alunos, ex-alunos e todos aqueles que estão inconformados com o sistema de ensino, essa mensagem também é para vocês. Vocês podem fazer a diferença. Em primeiro lugar, gratidão aos nossos professores e às escolas em que estudamos. Vocês fazem parte das nossas conquistas e contribuíram enormemente para a formação de quem somos hoje. Lutamos muito para chegar até aqui. Ministro da Educação, governantes e líderes pedagógicos de todo o Brasil. Enquanto alunos na escola, sentíamos que não tínhamos voz. Parecia que a nossa opinião não importava. Colegas, pais e professores compartilham do mesmo sentimento. Como cidadãs brasileiras, preocupadas com o avanço do nosso sistema educacional, especialmente para os futuros estudantes, nos sentimos responsáveis para buscar melhorias nesse contexto. O chão da escola fala muito, mas a base não é escutada. Pelo menos não como deveria. Por isso, aproveitando essa oportunidade, assumimos a responsabilidade de falar em nome de uma realidade frustrada de estudantes e professores que não têm voz. Mas que sonham com a educação melhor para o nosso país. Deixando a política de lado e falando exclusivamente de educação, fala-se tanto de Paulo Freire, Montessori, Rubem Alves e entre outros. Contudo, considerando que essas pessoas acreditavam para a educação, de fato suas ideias são postas em prática? Ou permanecem apenas em um discurso bonito? Que loucura! Que coisa absurda! As escolas estão cada vez mais cinzas, não apenas nas suas paredes, mas também nos sentimentos dos estudantes, que estão cada vez mais sem vida e os professores cada vez mais preocupados e desmotivados. Como dito no documentário A Educação Proibida, as leis de educação nos falam de objetivos de desenvolvimento humano profundo, valores humanos, igualdade, liberdade, inclusão, paz, felicidade, cooperação e comunidade. Legal! Empolgante! Enchem-se de palavras bonitas. A realidade é que a estrutura básica do sistema promove justamente os valores opostos. A propaganda do novo ensino médio não passa de um trailer para um filme mais ou menos. Se tratando das escolas públicas, pior ainda. Pronto, falei. Há a promessa de que, a partir dos novos itinerários, os alunos poderão optar por diferentes áreas, considerando seus interesses e suas habilidades. No entanto, se na maioria das instituições não há verba suficiente, como pode essa promessa ser garantida aos estudantes? Se investe muito pouco nas escolas públicas. Ainda assim, buscam tornar o ensino integral e, consequentemente, aumentar a demanda financeira. O que vai ser dessas escolas? Isso vai, certamente, sucatear a educação básica e aumentar ainda mais as desigualdades, já que o ensino integral não irá facilitar as coisas, especialmente em um país onde há jovens que precisam sair das escolas para trabalharem em prol de um sustento para a família. Não estamos prontos para o ensino integral. Talvez em 10 anos, mas não pelo caminho que estamos traçando. Ainda que implementado aos poucos, antes de sequer pensarmos em ensino integral, precisamos resolver os problemas mais urgentes. Obesidade intelectual, falta de infraestrutura, baixa remuneração dos professores, falta de melhores metodologias de aprendizagem e o atual formato dos vestibulares. Precisamos primeiro melhorar o ensino público, torná-lo eficiente, ao invés de ampliar aquilo que é inundado de problemas. Imagine construir um prédio sem ter uma base sólida. Além disso, a rotina de um estudante, principalmente do ensino médio, é extremamente desgastante, entediante e cansativa. Pensar em ensino integral sem antes termos base para uma formação integral do indivíduo, prazerosa, feliz e eficiente, será uma verdadeira condenação a todos os estudantes. As escolas estão se tornando um depósito de crianças e adolescentes. Elas devem ser vistas como um local de acolhimento e segurança, tanto física quanto psicológica. Os estudantes devem se sentir atraídos pelos centros educacionais, considerando-os parte essencial das suas trajetórias,
o que não poderá ser atingido enquanto tais locais forem percebidos como cárceres, onde estarão submetidos a conteúdos desnecessários e rotinas fixas e desmotivantes. Em relação aos itinerários, não seria melhor os alunos escolherem as disciplinas que querem se aprofundar? O miserável é um gênio! Às vezes, o aluno busca maior conhecimento em matemática e física, mas também em história e geografia. Essas dúvidas decorrem da falta de clareza que muitos possuem, por não terem muito conhecimento acerca das suas preferências. Diante disso, pedimos que repensem algumas decisões referentes à reforma do novo ensino médio. A escola deve ser um lugar colorido, em todos os sentidos da palavra. Aprender e estudar deve ser prazeroso, e na maioria das vezes a escola inverte esses valores sem intenção. Inverte pelo engessamento do sistema escolar, que vem de cima, e pela limitada formação dos professores, que são treinados para repetirem o padrão de um mundo que não existe mais. Um padrão que teve seu início com a Revolução Industrial. As escolas foram criadas à imagem e semelhança das fábricas. O modelo de produção e linha de montagem é aplicado na escola, onde a educação de uma criança é comparável ao processo fordista de manufatura de um produto. Lembra das críticas em vídeos de Charles Chaplin trabalhando numa fábrica? É assim que nos sentimos todos os dias. Ao que parece, quem vive de passado não é museu, mas também é escola. Já diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. E não para mesmo. Não sejamos estáticos, não paremos no tempo. O mundo mudou e continua mudando muito rapidamente. O enfileiramento das carteiras em sala te lembra alguma coisa? A origem de dominação da estrutura do sistema escolar foi feita para criar hábitos e transmitir mensagens subliminares de obediência, padronização e submissão. Dito isso, imagine, por exemplo, uma escola com música, em vez de um sino, como numa fábrica e uma prisão. Ou uma sirene, que parece mais um anúncio de guerra. O nível de felicidade e prazer dos estudantes com a escola diminui à medida que avançam nos anos escolares. Por que a maioria das salas do jardim de infância são repletas de cores e formas prazerosas aos olhos, enquanto as salas do fundamental e ensino médio são sem graça e sem vida? Cor e alegria não são coisas de criança. São coisas de seres humanos. A neurociência já nos mostrou a atuação positiva das cores no cérebro e como elas intervêm de maneira positiva em nossas vidas, inclusive no estímulo à criatividade e à produtividade. A pedagoga Solange de Pera fala sobre a pedagogia das cores em suas redes sociais, destacando a criação de uma mente sã em um ambiente saudável, de modo a favorecer estímulos desejáveis, além de criar um filtro para bloquear estímulos indesejáveis ao cérebro. Conversando com profissionais do meio, muitos pedagogos dizem se sentirem frustrados ao estudarem pedagogia. Veem muitos problemas, pouca abertura para diálogo e resolução. É tudo muito quadrado. Acreditamos que alguns líderes do sistema devem abrir mão de seus paradigmas, saírem da zona de conforto e escutarem ao invés de ouvir. Abracem novas possibilidades e novas formas de fazer as coisas. Eu não quero! Soluções antigas não resolvem problemas novos. Tenham coragem de fazer diferente. Não condenem as próximas gerações a passarem por tudo que tivemos que passar na escola. Nosso ensino médio foi um pesadelo. Acima de tudo, não nos entendam mal. Sentimos carinho e muita gratidão pela escola e pelos professores que tivemos. Ainda assim, ao concluirmos o ensino médio, queríamos que o sentimento que predominasse fosse saudade. Saudade de um sistema que nos ouviu e atendeu às nossas necessidades. Hoje, temos saudade dos nossos amigos, dos professores queridos e de outros colaboradores, não da nossa vida escolar. Acontece que o sistema educacional como um todo nos obriga a sentir mais alívio do que saudade. Como ser feliz em um local onde nossas habilidades são subestimadas e desvalorizadas? Como ter prazer em um ambiente em que somos estimulados o tempo todo a competir e a enxergar o colega ao lado como um concorrente que pode tirar a nossa vaga? Inclusive, em alguns cursinhos, os alunos são incentivados a olhar para os colegas como inimigos. A união e a ajuda recíproca devem ser valores em comum para que todos na sala de aula consigam atingir seus objetivos, mesmo que exista uma concorrência implícita. Como ter prazer em um lugar em que se é obrigado a estudar com demasiado aprofundamento e enfiar da goela abaixo uma tonelada de assuntos que você não irá utilizar na sua trajetória futura? O próprio Cortella disse: a escola soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Ainda com a correção dos itinerários, a grade comum a todos os estudantes se manteve praticamente a mesma, com um aprofundamento desnecessário em muitos conteúdos.
mas com menos tempo para os professores darem conta. Eles estão enlouquecendo. Todos os conteúdos abordados são importantes, até porque a sua disponibilidade ajuda a direcionar o interesse dos alunos. Porém, o nível de aprofundamento e posterior cobrança em testes ignora o objetivo real da técnica. Você não aprende conteúdo. Você decora e depois da prova esquece. Sócrates disse: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. O conhecimento é seletivo e inesquecível. O que é esquecível é informação. Na escola, somos bombardeados por informação. Nos lembramos do que nos tem serventia, o restante é descartado. Nem tudo precisa ser prático e ter utilidade no dia a dia. Ter um conhecimento básico das matérias tradicionais é importante. Entender, por exemplo, como as plantas se reproduzem é importante para todas as pessoas, mas deveria ser algo superficial, considerando o interesse real do aluno. Portanto, os estudantes deveriam ter o direito de escolher se aprofundar nisso ou não. Para que serve estudar isso profundamente no ensino médio? Decorar esse tanto de nome? Para que serve aprofundamento em cálculos de química e física? Para uma memória de curto prazo? Acertou! O interesse, o desejo de enxergar um real sentido no que estuda são os ingredientes para romper o ciclo de assistir aula, estudar, fazer prova e esquecer. A aprendizagem genuína é motivada pelo desejo de aprender e não pelo medo de reprovar. Deixem que se aprofundem apenas aqueles que têm interesse nisso. Quanto do que você estudou no ensino médio você se lembra hoje? Seria capaz de tirar ao menos 5 nas provas do ensino médio sem chutar? Não. Não valem as matérias relacionadas ao que você estudou na faculdade. Um professor de literatura, português e redação, César Chagas, entrevistado pelo Movimento, quando perguntado a respeito do que ele se lembrava de determinadas matérias, ele respondeu: Física, química e matemática eu só me lembro de muito tormento. Foi perguntado a André Soledade, professor de física: se eu te colocasse para fazer uma prova de biologia, você acha que você tiraria quanto? Eu acho que eu tiraria 0. Pois bem, em nome daqueles que conseguiram passar no vestibular, nós dizemos: finalmente podemos nos permitir esquecer aquilo que nunca tivemos interesse em estudar. Obrigado, meu Deus! E todos os professores que eu conversei concordam que tem muita sobrecarga do que é ensinado nas escolas e muita coisa que deveria ser ensinado, mas não é. Só que ele não pode fazer nada. Existe alguém que nunca tenha dito ou escutado a seguinte pergunta? Professora, para que eu preciso saber disso para minha vida? O que resta como resposta é: para você passar de ano e passar no Enem. O erro não está na resposta, porque, independentemente de interdisciplinaridade, mesmo que aprendamos com projetos ou associações com a vida, alguns assuntos continuam sendo desinteressantes. Estudamos apenas para as provas. Pasmem, há relatos de alunos que estão tendo 20 matérias, outros 25 e outros 27 matérias em um único ano. Imagina ter que assistir aulas de 27 matérias, estudar, fazer os deveres de casa, trabalhos, provas e ainda ser taxado de aluno medíocre se não for bom em tudo. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Com o nível de aprofundamento que ainda existe, se você é excelente em humanas e ruim em exatas, queremos te dizer com todas as letras: você não é um aluno medíocre. Você apenas é um peixe que não sabe escalar uma árvore. Enquanto o sistema não te escutar, o que resta fazer é aceitar e continuar, como nós fizemos. Esperamos que a partir de agora eles nos escutem. Albert Einstein, o gênio da humanidade, foi expulso da escola. Uma professora o qualificou como mentalmente lerdo, não sociável e que vivia perdido em devaneios tolos. Disse também que ele nunca chegaria a lugar algum. Aos 15 anos, depois de tantos problemas e por não querer ter que estudar assuntos que não lhe interessavam, ele desistiu por si só e largou de vez o ensino tradicional. Eu tô passada, chocada. Não estamos dizendo isso para incentivar as pessoas a largarem a escola ou se tornarem descompromissadas. Mas fica a reflexão. O problema era Einstein ou a escola? A escola se manteve praticamente a mesma de lá para cá. Em pleno 2023, as escolas ainda não se modernizaram e preferem continuar no comodismo do sistema clássico. Modernizar-se não é adicionar um tablet, é modificar a estrutura central do sistema, visando ao reconhecimento da pluralidade de alunos e de suas habilidades, valorizando-as e conferindo a elas a real importância, dependendo do interesse de cada um. Enxugar o currículo tradicional é uma urgência, tanto para abrir espaço para aprendermos mais daquilo que de fato importa para a vida, quanto para que os assuntos tradicionais sejam trabalhados de forma leve, sem correria e desespero devido aos professores terem que dar conta de uma demanda insana de conteúdos. Não dá tempo nem de digerir o que a gente viu em sala de aula, quanto mais aprender. Agora imagine como será para as crianças que não aprenderam quase nada em mais de 2 anos de pandemia.
Temos crianças do 4º ano que não estão sequer alfabetizadas. Nesse caso, todo o problema original se amplifica, já que além do nítido acúmulo de conteúdos, a continuidade dos seus estudos fica comprometida. Por favor, repensem o nível de aprofundamento dos componentes curriculares da grade comum. Precisamos curar a ferida, e não de mais paliativos. Na grade comum de Ciências da Natureza, por exemplo, os assuntos deveriam ser superficiais e associados à vida, em detrimento do decoreba imposto nas aulas. Apenas o necessário para permitir compreensão, uma visão científica do mundo e um entendimento básico dos fenômenos. Que sistema educacional é esse? Que a gente precisa aprender truquinhos para fazer prova e musiquinhas para decorar os assuntos? Em ciências humanas, menos memorização de fatos, menos decoreba e mais associação com a vida. Em linguagens, mais gêneros textuais e menos literaturas clássicas obrigatórias com uma linguagem tão rebuscada que até nossos avós têm dificuldade de entender. Imagine a dificuldade da nossa geração para decifrar esse idioma. Esses livros causam, em diversos alunos, repulso à leitura, afastando-os de uma prática saudável e essencial ao desenvolvimento. Existem livros atuais e bons filmes que transmitem a mesma mensagem das literaturas clássicas. Repetindo, para que fique claro, devemos estimular o aprofundamento, mas apenas para aqueles que tiverem interesse. Em matemática, a conversa é um pouco mais profunda. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Conversando com professores dessa matéria, todos concordaram em deletar da grade comum alguns assuntos e reduzir outros para focarmos mais em conceitos do que em cálculos. Deveriam ensinar o que é realmente necessário da matemática. O resto deve ser puro desenvolvimento de raciocínio lógico, como, por exemplo, jogos matemáticos que ajudam na elaboração de soluções de problemas e no desenvolvimento de competências. Como dito antes, há casos em que não adianta dizer que a solução é interdisciplinaridade e associação com a vida. Porque mesmo mostrando que logaritmos são usados para medir a escala de terremoto, continua sendo desnecessário estudar como fazer cálculos referentes a isso. Você entendeu, velho? Deveríamos entender o que é e ter uma noção, ao invés de tantos cálculos e fórmulas que não nos têm serventia. Podemos viver sem saber logaritmos, mas não podemos viver sem saber nos relacionarmos com as outras pessoas. Portanto, enquanto perdemos tempo em casa nos aprofundando nesses conteúdos, poderíamos estudar algo que realmente interessa a cada um. Ignorar a existência de diferentes preferências afasta os alunos do ensino escolar por pura frustração. Por essas e outras, infelizmente dá para entender quando alguns alunos colam em certos momentos. O argumento de desenvolver raciocínio lógico com esses assuntos complexos é falho. Além de existirem outras formas, quando olhamos para as escolas públicas, grande parte dos alunos sequer entendem o básico. Quanto mais esses assuntos. Ficam com cara de paisagem durante a aula. Muitos passam de ano e até se formam, mas analfabetos funcionais e sem entender quase nada de matemática. Passam de ano porque existem políticas públicas, como a de progressão continuada, que limitam a quantidade de reprovação dos alunos. Esse é o resultado das raízes dos problemas. O medo da mudança, o engessamento do sistema, a cultura conservadora educacional e os nossos paradigmas de estimação. Esses nos fazem aceitar a mediocridade com normalidade. Estamos tão acostumados com a bolha a qual nos colocaram que desenvolvemos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Já não conseguimos mais pensar fora da caixa para enxergarmos as reais possibilidades de mudança. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Essa fatalidade acontece todos os dias nas escolas. Um genocídio da criatividade, do prazer com o aprendizado e do respeito às diferenças. Temos múltiplas inteligências igualmente importantes. Existem diversos gênios que se sentem burros porque suas genialidades não são desenvolvidas, sequer valorizadas pelo meio acadêmico na atual estrutura do sistema escolar. Viviane Mosé disse: o excesso de intelectualidade é uma ferida da nossa sociedade. Até quando permitiremos que futuros grandes psicólogos, advogados, veterinários, atletas, artistas, músicos e empresários, por exemplo, repitam de ano ou se sintam mal por serem péssimos naquilo que são obrigados a serem bons? Até quando veremos os pontos fortes e os grandes talentos de cada jovem deixando de ser explorados por terem que dar conta de uma tonelada de matérias e seus assuntos profundos, relevantes apenas para alguns? Até quando continuaremos forçando peixes a escalar árvores? Imagine uma escola em que os alunos tenham a oportunidade de explorar seus próprios interesses e paixões
em vez de seguir um currículo pré-definido. Em essência, a reforma do ensino médio propõe isso, mas com muitos problemas. Que beleza, ficou uma Imagina uma escola em que os professores são também tutores e facilitadores, ao invés de meros transmissores de informação. Informação por si só, a gente consegue no Google ou assistindo videoaulas. Professores, sabemos que a correnteza, quer dizer, o sistema, não está a nosso favor e que é tudo muito engessado. Mas, por favor, não se engessem por osmose. Vamos parar com esse jogo de culpa, onde todo mundo é culpado, menos eu. Se perguntem, o que me cabe? O que está ao meu alcance? Quais são as brechas? De que forma posso contribuir para a melhoria? Se aprendemos mais ensinando aos outros, praticando e conversando sobre o assunto, por que passamos a maior parte do tempo na escola, sentados, olhando para o quadro? Imagine uma escola em que a aprendizagem fosse mais viva, personalizada e adaptada às necessidades individuais de cada aluno, respeitando a diversidade e oferecendo um ambiente mais dinâmico. Seria um grande problema se os médicos prescrevessem o mesmo remédio para os diferentes problemas das pessoas. Então, por que fazem isso nas escolas? Não estamos falando de ir de um extremo ao outro, mas entendam que somos pessoas diferentes, aprendemos de formas diferentes, em ritmos diferentes, com interesses diferentes e seríamos melhor avaliados de formas diferentes. A Escola da Ponte de José Pacheco contempla essas necessidades. Rubem Alves escreveu um livro sobre ela, A Escola com que Sempre Sonhei, sem pensar que pudesse existir. Se abram para o novo, conheçam. Não apenas vejam de longe e emitam opiniões e julgamentos sobre o que vocês ainda não conhecem de verdade. Os 4 pilares da educação já falavam disso. As mudanças não precisam ser radicais, mas tendo um bom norteador, podemos nos adaptar aos poucos. Cláudia Passos e Ilka Monteiro, da Ecohabitare, fazem um lindo trabalho na formação de professores com a filosofia da Escola da Ponte. Muitas vezes, estudávamos apenas para fazer uma prova, e não para termos uma vida melhor. Porque além de termos sido obrigadas a estudar o que não queríamos, estávamos quase o tempo todo sendo preparadas para resolvermos os problemas do Enem, e não os problemas do mundo. Por isso, todos saem da escola e se sentem despreparados para a vida. Como pode? Passamos mais de 14 anos na escola e não nos sentimos minimamente preparados para a vida adulta. Não seria maravilhoso termos um sistema escolar que ajude as escolas a prepararem os estudantes para a vida? Isso é pedir muito? Queremos uma escola em que possamos aprender sobre temas pertinentes ao nosso futuro. Nossos direitos, imposto de renda, especificidades do mercado de trabalho, culinária, afazeres domésticos, inclusive para quebrar estereótipos machistas. Não aprendemos nada relacionado, por exemplo, às possibilidades de estudar em outro país com bolsa integral. Felizmente, existem pessoas como Matheus Tomoto para buscarmos essas informações. Não aprendemos educação e inteligência financeira de verdade. Tem muitas escolas que basicamente estão ensinando apenas juros simples e juros compostos nessa matéria, carecendo de muitos outros assuntos importantes sobre esse tema. As pessoas precisam aprender a se tornar consumidores conscientes e a tomarem decisões responsáveis com o próprio dinheiro. Natália Arcuri e Tiago Nigro são ótimas referências para aprender a desenvolver essas competências. Mais de 77% da população brasileira está endividada, muitos por não terem recursos, muitos outros por não saberem lidar com os recursos que possuem. Estudar tecido das plantas é mais importante que isso? Não! Precisamos aprender sobre saúde, liderança, empreendedorismo de verdade. Precisamos de aulas de primeiros socorros, e não é uma aula apenas, tá? Imagine uma escola em que pudéssemos aprender a dançar. E não é aula teórica de dança ou aula sobre a história da dança. É prática, movimento, expressão, contato consigo mesmo. Precisamos desenvolver na escola o nosso lado comportamental. Desenvolver soft skills, aprender a lidar com as frustrações, a preguiça, aprender a lidar com as outras pessoas e a nos relacionarmos de forma saudável. Em 2018, o G1 publicou uma matéria mostrando que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, mas demitidos pelo comportamental. Estudar detalhes da reprodução das esponjas do mar é mais importante do que isso? A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, pode estar pautada no desenvolvimento de competências e habilidades. Mas, na prática, as escolas estão as mesmas, com tímidas mudanças porque os problemas centrais não foram resolvidos. De que adianta estar previsto e na prática continuar a mesma coisa? Nos é ofertada cotidiana e teoricamente uma educação primorosa e grandiosa. Mas isso acontece de fato? Na realidade? Será?
Não. Nossa sociedade está doente. Augusto Cury, em um podcast com Tiago Brunet e Flávio Augusto, disse: a escola nos ensina desde o átomo ao universo, mas não ensina o planeta mente. Precisamos de educação socioemocional, precisamos aprender a gerenciar nossas emoções. Estamos vivendo um verdadeiro desastre emocional entre os estudantes e quase nada vem sendo feito. Isso é urgente. Não é novidade que muitos alunos, ao saírem do ensino médio e adentrarem o meio acadêmico, procuram auxílio psiquiátrico por não terem sido ensinados a lidarem com as situações que poderão vivenciar. É claro, a família deve desempenhar um papel nesse sentido, mas nem todos os alunos recebem o apoio que deveriam. A prova é essa. O número de suicídios entre os jovens aumentou muito nos últimos tempos. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna mostram que 70% dos estudantes relatam sintomas de ansiedade e depressão. As crianças e os adolescentes não têm estrutura psicológica, não estão sabendo lidar com o que acontece em casa, com os problemas emocionais que têm. Assim como uma criança faminta não consegue prestar atenção na aula, uma criança com muitos problemas emocionais também não. Ajudar a nutrir o emocional é tão importante quanto alimentar o corpo. A escola só recebe esses problemas, mas a direção, a coordenação e os professores não têm as ferramentas apropriadas para ajudar. Os pais delegam tudo à escola, são corresponsáveis, precisam fazer isso juntos. Conheçam iniciativas como a de Augusto Cury, Léo Freiman e Rossandro Klinger. Invistam em práticas de respiração e meditação nas escolas. O que mais temos hoje são comprovações científicas do bem que elas nos proporcionam. Temas como esses não deveriam ser matérias optativas, deveriam estar presentes no currículo em todas as escolas. Estudar trigonometria é mais importante que isso? Precisamos aprender a falar em público, aprender a vencer a timidez, a nos comunicarmos melhor. Quando alguém quer pular de paraquedas sozinho, faz aula primeiro. Não é empurrando um aluno para fora do avião e dizendo, apresenta aí para a sala toda. Alguns têm facilidade natural, outros se tornam meros seguradores de cartazes e oradores de falas retraídas e decoradas. Não nos ensinam a falar em público, não nos ensinam sobre memorização nem como prestar mais atenção, mas isso nos é exigido. Estudar detalhes de química orgânica é mais importante que isso? Não. Agora, imagine as pessoas que sairão desse tipo de escola. Uma escola que preze pelas habilidades pessoais, que valorize a diversidade de personalidades e que desenvolva uma gama variável de temas e assuntos. Imagine a sua desenvoltura, a sua saúde mental e física. Imagine a sua clareza nos objetivos. Imagine a sua gratidão. Que lindo! Tudo isso parece utópico, mas já existem muitas instituições que conseguiram materializar esses ideais, inclusive no Brasil. Universidades, não sigam o exemplo do que foi feito com a Lívia Letícia, do Pará. Eu passei através da cota de renda para o curso e, infelizmente, recebi a notícia da universidade de que a minha matrícula estava sendo indeferida porque eu não consegui comprovar a renda, sendo que eu levei toda a documentação necessária, pedida em edital, e todos os documentos eram claros e verdadeiros, mas, infelizmente, ainda assim, a minha matrícula acabou sendo indeferida. Mas muitas pessoas que ficaram sabendo do que tinha acontecido, se mobilizaram e, através de muita ajuda, eu consegui também a liminar do juiz que me concede o direito de cursar enquanto o processo corre na justiça. Eu conheci muitos outros casos muito parecidos também, questões de renda, da universidade dificultar ou indeferir sem dizer o porquê do indeferimento. E, infelizmente, são casos que às vezes a pessoa não conseguiu nem sequer eliminar, que eu consegui. Mudando de assunto, quando saiu o resultado do SISU, alguns governadores começaram a utilizar a imagem de alunos redação nota 1000 para promoverem as escolas estaduais, idealizando e vangloriando uma educação pública de qualidade que já não existe. Não fazemos parte da maioria, somos a exceção, o desvio de um padrão que, infelizmente, foi convencionalmente aceito. A sensação que temos é de que a educação pública está esquecida, lembrada apenas nos discursos. Pedimos que os governantes invistam na infraestrutura e na manutenção das escolas públicas, para que se tenha um mínimo de dignidade, não apenas nas escolas utilizadas como vitrine. Em muitas escolas, faltam papel higiênico e sabonete. Sabemos que isso acontece também nas universidades públicas. A grande maioria da população brasileira tem a oportunidade somente de acessar escolas e universidades públicas. Portanto, nada mais justo que sejam de qualidade, já que abarcam milhões de estudantes. Um grande problema está nos vestibulares, em especial o Enem. Tiramos nota 1000 da redação do Enem.
ou seja, somos resultado perfeito daquilo que é almejado como objetivo do sistema. Se estamos abordando esse assunto, é porque temos credibilidade para questionarmos aquilo que aprendemos. Primeiramente, acreditamos que é imprescindível o Enem ter mais de uma opção de tema de redação, além da possibilidade de ofertar outros gêneros textuais. Inclusive, diversas universidades acrescentam em seus vestibulares mais opções, deixando a escolha do aluno escrever sobre aquilo que melhor lhe compete. Texto dissertativo argumentativo se tornou quase uma fórmula matemática, quadrada, que impõe diversos limites para nos expressarmos. O Enem é uma prova maçante que testa mais a resistência dos alunos do que o conhecimento. É verdade. Não é justo termos, em média, 3 minutos para resolver uma questão. Um tempo reduzido de prova, desproporcional à complexidade da mesma, exclui muitos alunos que possuem um potencial, que sabem resolver as questões, mas não conseguem dar conta de uma prova insana e, pelo tempo e cansaço, acabam deixando inúmeras questões em branco. Além desses problemas, os professores e alunos estão desesperados e ansiosos, porque não fazem ideia de como será, na prática, o novo Enem a partir de 2024. INEP, por que vocês não apresentam um modelo da prova para as pessoas entenderem? Vocês podem aliviar muito sofrimento desnecessário dos alunos, pais e professores. A prova do Enem e os outros vestibulares deveriam ser mais voltados para a área que a pessoa escolheu como graduação. Incluir nessas provas perguntas complexas de outras áreas, mesmo com peso menor, puxa a nota para baixo e não tem muito sentido levando em consideração o curso escolhido. Mas o pior não é nem isso. É que o fato de cair nos vestibulares obriga todos os estudantes a estudarem profundamente o que não lhe interessam na grade comum, porque são os vestibulares que mais condicionam os afazeres da escola. Por isso, eles são os que mais precisam mudar. Eu não quero! A escola fica no cabo de guerra entre desenvolver habilidades para a vida e contemplar os conteúdos específicos que caem no Enem e em vestibulares como os da Unicamp e FUVEST. Pessoas que tinham o sonho, por exemplo, de cursar física, mas não conseguiram tirar uma nota relevante o suficiente para fazer o curso de física. Pessoas que são extremamente boas nessa matéria, nesse assunto. Então, o Enem, ele acaba sendo muito injusto. Existem muitas pessoas que poderiam ser boas profissionais nas áreas em que elas são ótimas, mas não conseguem porque elas simplesmente não conseguem entrar para uma universidade porque elas dependem também de outros assuntos nos quais elas não se dão bem. Se a escola se propõe ao preparo para a vida, a prova do Enem deve incluir questões nessa direção, com assuntos diferenciados e não apenas técnicos, contemplando uma gama favorável ao desenvolvimento das mais diversas competências. Isso condicionará as escolas a desenvolverem, por exemplo, competências socioemocionais e soft skills. Uma opção para se pensar. Poderia ser aplicada uma prova apenas com os assuntos superficiais e absolutamente necessários de cada matéria para as pessoas. Aqueles que passarem estarão aptos a fazer um Enem e nunca mais terão que repetir essa prova. Nessa linha de raciocínio, os vestibulares seriam pautados exclusivamente na área referente ao curso que a pessoa escolheu, somado a uma redação ou a outro gênero textual. Algumas questões de interpretação de texto, raciocínio lógico e de competências socioemocionais. Ainda que fosse feito dessa forma, acreditamos que apenas uma prova não seleciona os melhores potenciais para cada graduação. É claro! Existem habilidades e outros fatores que são muito importantes, mas que não são medidos em um teste. Aprovar um aluno apenas pela sua nota na prova é o mesmo de contratar um funcionário olhando apenas para o seu currículo. Por isso, poderia ser feito como funciona em diversos países. A prova iria filtrar os melhores candidatos para a próxima etapa, na qual seria considerado seu histórico escolar, suas atividades extracurriculares, habilidades, cartas de recomendação de professores e até uma entrevista. Há brechas, mas nenhuma solução é perfeita. Rapaz, por mim continua sendo só a prova. A faculdade Link School of Business de Álvaro Chocair é referência em inovação e exemplifica positivamente como o repertório do aluno pode ser valorizado além do seu conhecimento acerca de assuntos específicos. Falando sobre provas, acreditamos que as questões de número romano e verdadeiro e falso deveriam ser abolidas. De 5 afirmações, qual o sentido de você acertar 4, errar uma e perder a questão toda? 80% de assertividade e você tira 0? Qual o sentido disso? Isso aqui é testar conhecimento? Outra coisa, qual o sentido de colocar pegadinhas nas questões? Elas testam atenção ou conhecimento?
Membros da diretoria e coordenação das escolas, os pedidos que faremos na sequência devem considerar o contexto de cada escola, visto que as realidades são distintas. Precisamos de mais passeios escolares e visitas. Precisamos de mais oficinas e atividades fora da sala de aula no dia a dia. É muito chato e contraproducente ficarmos o dia inteiro sentados, enfileirados e olhando para o quadro. O aprendizado genuíno não é estático. Precisamos de mais movimento, especialmente nessa idade, na qual temos tanta energia para gastar. É importante que os professores tenham um incentivo de vocês para inovar. Por favor, quando não prejudicar a escola, não sejam engessados limitando seus estudantes dizendo: isso não pode porque escola é lugar de estudar. Escola não é lugar só de assistir aula e estudar. É um lugar que deve defender a manifestação da criatividade, das relações sociais, das trocas de conhecimento, das trocas culturais, de atividades extracurriculares e do pleno desenvolvimento das múltiplas inteligências. Por que não? Escola, na verdade, é lugar de crescimento, em todos os sentidos, ou pelo menos deveria ser. Receba! Sentimos que não temos espaço para nos expressar, falar dos nossos interesses e sermos atendidos boa parte das vezes. Os alunos decidem alguma coisa? Por que vocês não criam oportunidades como as assembleias para ouvir as nossas propostas de melhoria e atender às nossas demandas, quando possível? Pergunta-se para todo mundo, menos para os alunos. Perguntem a eles o que podemos fazer para a escola ser um lugar mais prazeroso. Afinal, a escola é para quem? É tudo muito asfixiante. E a responsabilidade não é só do sistema. Não podemos supor que um jovem possa tomar decisões conscientes sobre sua vida, seu bairro ou seu país, se alguém sempre decide por ele. Não nos ensinam a escolher, nem a tomar decisões. Pela falta de senso crítico, tornamo-nos facilmente influenciáveis e manipuláveis. Precisamos de psicólogos nas escolas. Psicopedagogos não são suficientes. Além disso, não é um psicólogo para 1000 alunos. Ah, agora eu entendi! O trabalho precisa ser atencioso e personalizado. Pedimos para que não coloquem provas nos dias de domingo. Nos deixem ter vida. Não marquem provas logo após o carnaval e o recesso junino, nos obrigando a estudar nesses períodos. Isso me deixa nervoso! Nos deixem descansar, não somos máquinas. Precisamos de mais cor, literalmente, mais contato com a natureza, mais espaço para criar e mais regras flexíveis. Educação também é estética. Muitas escolas são feias e sem cor, por dentro e por fora. Um ambiente bonito causa impactos emocionais, inclusive no aprendizado. Por que algumas escolas proíbem o uso de calça jeans ou de shorts que não sejam no fardamento? A camisa já não é suficiente para identificação? Por favor, enxerguem os professores de vocês como eles merecem. Eles são o coração da escola. Devem ser valorizados para além de palavras bonitas. Devem ser valorizados com gestos. Nem que seja chegar na sala dos professores e terem um cafezinho pronto esperando por eles. É caro fazer isso? Quando alunos ou professores lhes apresentarem ideias de projetos ou dinâmicas diferentes que sejam boas aos alunos, apoiem e incentivem. Além de contribuírem para uma melhor formação dos alunos, vocês estarão mostrando a eles que as suas opiniões importam e que vocês não são engessados. Para alguns donos de escolas particulares, nós dizemos: não enxerguem seus alunos como clientes, como número. Enxerguem como os jovens que são, com sonhos, medos e vontades. 40 alunos em sala de aula é um número estupidamente grande e compromete a eficiência no aprendizado. Estimulem a colaboração, em vez da competição. Competição saudável às vezes é importante, mas diariamente o que precisa prevalecer é a colaboração. Que sociedade é essa que estamos criando, ou melhor, perpetuando? Educação física deveria estar presente em todos os anos escolares, favorecendo a saúde física e emocional dos estudantes. Precisamos do esporte para descontração, lazer, redução de estresse e disposição. Nossa cabeça esquenta só de lembrar o tanto de conteúdo. E ainda, há o pesadelo de todo estudante: a aula teórica dessa matéria. Temos muita energia e precisamos desses momentos para extravasar. Temos poucas aulas de educação física por semana, no ensino médio, às vezes nenhuma. Isso é um absurdo. Os estudantes precisam de autoconhecimento e orientação vocacional de verdade nas escolas. Não deve ser intenso quando estiver próximo da escolha. Deve ocorrer desde o início do ano, bem como ser algo constante. A ajuda que as escolas prestam para a orientação vocacional é muito fraca, quando existente. A Nicole, da Educare,
promove práticas eficazes nesse sentido. Os alunos correm desesperadamente uma maratona para tirarem uma boa nota no Enem, mas não são convidados a correr na direção certa. O que comprova isso foi uma pesquisa realizada pelo INEP, a qual mostra que mais de 50% dos estudantes desistem do curso que escolheram. Isso porque não estamos considerando aqueles que continuam mesmo sem gostar. Vocês poderiam, inclusive, oferecer disciplinas optativas relacionadas às graduações para os alunos já terem uma experiência durante a escola e terem maior clareza em relação ao gosto pela área. Professores, vocês fazem parte da nossa história, das nossas vitórias e das pessoas que nos tornamos. Mesmo sem testemunhar, o que vocês fazem se reverbera pelo mundo através do coração de cada criança e de cada adolescente que vocês alcançam. Obrigada por nos inspirarem a fazer a diferença e obrigada por fazerem a parte de vocês por um mundo melhor, com mais amor e consciência. Vocês têm a profissão mais importante do mundo e ficamos muito tristes em saber que vocês não são pagos e valorizados como merecem. Estamos aqui também para lutar por vocês. Obrigada por não desistirem de nós. Sem vocês, não seremos absolutamente nada. Os pedidos que faremos a seguir, e alguns que fizemos anteriormente, não fazem parte da realidade de todos os docentes e de todas as escolas. Ainda assim, precisamos falar sobre isso. Por favor, ouçam com carinho. Professores, por favor, não nos passem trabalho ou muito dever de casa para fazer no carnaval, especialmente no recesso junino. Férias são férias, não são home office. Professores de exatas e bancas de vestibulares, por favor, coloquem as fórmulas na capa das provas. É muita fórmula e muitos nomes de assuntos de outras matérias para guardarmos tudo na memória. Eu era apaixonado por matemática. Eu também. Nos 2 últimos anos do ensino médio, eu verdadeiramente entendia os assuntos e as fórmulas, mas eram tantas que quando eu pegava a prova, a primeira coisa que eu fazia era escrever todas das quais conseguia me lembrar, porque já aconteceu comigo de errar questões por me confundir com um sinal ou letra de uma das inúmeras fórmulas. Eu tinha o conhecimento, o raciocínio. Perdi a questão por causa disso? Foi difícil de engolir. Depois que isso aconteceu, eu cheguei a escrever algumas vezes as fórmulas na carteira antes da prova. Isso é cola? Não deveria ser. Quando vocês tiverem um aluno bagunceiro, por favor, não digam que se ele continuar assim, ele não vai ser alguém na vida. Vocês não conhecem a história dessa pessoa, seus problemas, o que ela passa em casa. Se tem transtornos como TDAH, ou se tem mais dificuldades do que o normal porque suas habilidades não estão sendo exploradas porque não são compatíveis com o formato das salas de aula e com as metodologias tradicionais de ensino. Por favor, pedimos que não rotulem seus alunos, não comparem, humilhem, critiquem em público ou reajam com ironia ou sarcasmo. Isso é terrível, independentemente do contexto. Elogios em público, críticas construtivas no particular, sempre. Professores de educação física, com todo respeito, não queremos ter aula sobre a história do futebol ou do basquete. Queremos jogar futebol, jogar basquete. Quem tiver curiosidade, coloca no Google ou no YouTube. Aproveitem o que o esporte tem para nos ensinar. Aproveitem para desenvolver nos seus alunos o trabalho em grupo saudável, lidar com o fracasso, saber ganhar, saber perder, gerir o ego, a raiva, dar o seu melhor e ir até o limite. Isso é o que deveria ser desenvolvido nas aulas de educação física. Não apenas também dar uma bola e falar, se divirtam. Além disso, tratem os meninos e as meninas da mesma forma, buscando valorizar as habilidades em ambos os gêneros. Muitos professores dão aulas simplesmente incríveis. Por exemplo, em uma aula de física, em vez de fazer o desenho no quadro mostrando o feixe de luz passando pelo prisma, imagine a reprodução desse experimento na sala, com as cores vivas sendo projetadas na parede. Não tem o material? A escola não apoia? Dê essa tarefa aos seus alunos. Aprender com experiências, quando possível, é muito mais marcante. Por favor, não pressionem tanto seus alunos dizendo frases como "O Enem tá chegando". Isso só gera ansiedade, desespero e, consequentemente, experiências traumáticas. Como nós mesmos já vivenciamos. Sabemos que não é por mal, mas o Enem não é vida ou morte. Certa vez, um colega contou a quantidade de vezes que os professores falaram a palavra Enem em um único dia. 86 vezes. Na escola, não somos estimulados a criarmos perguntas, usarmos a nossa criatividade e imaginação para buscar as soluções para esses problemas. Somos apenas instruídos a responder as perguntas que nos apresentaram em uma prova. Como querer desenvolver a criatividade em um ambiente totalmente padronizado e com falta de bom senso em muitas regras? Não é nova a fala de que as escolas podam a criatividade, como já disse Murilo Gun. O aluno precisa aprender a buscar, pesquisar, criar, se virar e aprender com isso.
assim como na vida real. Isso ajuda na construção da autonomia, responsabilidade, autodidatismo e civilologia. Estudamos muito sobre ciência, mas produzimos pouquíssima ciência. Professores devem ensinar, mas não só. Devem exercer a tutoria e acompanhar o processo de aprendizagem, para que não seja uma educação bancária, onde um apenas deposita e o outro apenas recebe. Conheçam mais sobre cultura maker, metodologias ativas, tutoria e gamificação. Isso deveria, inclusive, fazer parte da formação dos professores. Pais, não perguntem aos seus filhos o que querem ser quando crescer. Perguntem quais problemas eles querem resolver. Isso é muito mais profundo e significativo. Quando chegarem da escola, não perguntem apenas o que fizeram hoje. Perguntem como se sentiram. Para toda e qualquer pessoa, a validação fornece resultados muito mais positivos do que a cobrança. Quando atingirem resultados ruins, conversem. Busquem entender o porquê e tentem ajudar. Assim, vocês contribuem com o desenvolvimento de seus filhos e ainda tornam a relação pais e filhos mais próxima e saudável. Uma pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação concluiu que quanto mais participativos são os pais, melhor é o desempenho dos filhos na escola. Isso gera impactos positivos no relacionamento familiar, assim como notas mais altas e maior qualidade no aprendizado. Se seus filhos estavam tirando 3 e hoje tiram 6, comemorem, elogiem. Caso seus investimentos dobrassem de valor, tenho certeza que vocês se sentiriam muito felizes. Ao invés de incentivar seus filhos a tirarem 10, incentive-os a extrair verdadeiramente o melhor deles mesmos. Quando tirarem uma nota alta e te mostrarem para que se sintam orgulhosos, alegrem-se. Reconheçam o esforço. Não digam frases como "você não fez mais do que a sua obrigação". Isso é pior do que um murro na cara. Uma pessoa que cresce ouvindo essas coisas possivelmente se tornará um perfeccionista, carente de reconhecimento, não saberá valorizar suas próprias vitórias e cobrará muito de si mesmo. O que seus filhos mais querem é se sentirem amados e reconhecidos por vocês. Entendam que seus filhos não precisam ter um diploma para serem alguém na vida. Não é ter um carro, uma profissão, um título, uma casa, uma conta bancária que aumentam ou diminuem o nosso valor. Por favor, não somos um número. Não somos nem 0, nem 1000. Corte rápido. Faca. Somos os nossos valores, nossos sonhos, nossas atitudes, nossas crenças. Somos o que pensamos de nós mesmos. Entendam que existem diversos caminhos, e o mais certo para se ter uma maior chance de ganhar bem é escolhendo aquele pelo qual se é apaixonado. Já faz muito tempo que engenharia e direito não são mais garantia de bom salário. O mundo mudou. Se destaca quem ama o que faz, porque essa pessoa enxerga seu trabalho com interesse genuíno e significado. Como consequência, entrega muito mais resultado. Não se incentivem a fazer medicina pela garantia de boa remuneração ou status. Passar a vida fazendo algo que não é a sua aspiração ou exercendo uma profissão com a qual não se identifica se torna uma prisão sem celas e com muitos remédios. Valorizem a criatividade e a originalidade deles. Seus filhos provavelmente não sabem escolher certo. Como as escolas fazem pouco nesse aspecto, busquem ajuda. Às vezes essa escolha só fica clara anos depois. Algumas flores só florescem no outono e tá tudo bem. Às vezes, uma pessoa cursa direito para, com 30 anos, descobrir que o que quer mesmo é ser professora de yoga. É impossível ter 100% de certeza tão jovem. Faltam experiências de vida. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Colegas, o terceiro ano do ensino médio não é o ano mais importante da vida de vocês. Você entendeu, velho? Todos temos nossos conflitos e sofrimentos. Gostaríamos de esclarecer que esse é um processo difícil e de extremo desgaste emocional. O respeito ao tempo individual é fundamental para um desempenho tranquilo e eficiente. Se esticarmos os caules das plantas enquanto elas estão crescendo, elas morrem. Não temos que esticar ninguém. Por isso, prezem pela saúde de vocês, física e psicológica, independentemente daquilo que vocês almejam. Essa trajetória é um momento especial da vida de vocês, que deve ser levada com seriedade, mas também com leveza. Lembrem-se, não é o resultado de uma prova que define quem vocês são. Um ano a mais ou a menos no cursinho não necessariamente mede o seu nível de aprendizado ou inteligência. O percurso para alcançar seu propósito sempre vale a pena, porque, apesar dos problemas, existem experiências que contribuem enormemente para a sua formação, tanto como pessoa quanto como profissional. Iniciei meus estudos para ingressar em medicina há 4 anos. Cada ano que passava e eu não entrava em uma universidade pública era como um soco no estômago.
dizendo-me que eu não era suficiente para alcançar um sonho. Foram anos extremamente complicados. Apesar disso, digo hoje, com toda a certeza do mundo, que tudo que passei valeu a pena. Fiz amigos para a vida toda, quase família. Pessoas com quem nunca imaginei compartilhar tantos momentos felizes e com quem fortaleci valores essenciais para o meu desenvolvimento. Espero que isso possa servir de exemplo e inspiração para que a persistência seja sempre algo que os mova e os estimule a buscar seus objetivos, como foi para mim. Aos políticos e tomadores de decisões para a educação. Em relação aos concursos públicos para professores, avaliar o profissional apenas por meio de uma prova ou por títulos realmente seleciona os melhores para estar em uma sala de aula? Uma prova consegue identificar se, além de ter propriedade no assunto, esses professores ensinam bem? Têm uma boa didática? Uma boa metodologia de ensino? Vontade de se desenvolverem constantemente? Prazer em dar aula e amor à profissão? Uma prova apenas não permite isso. Um título de doutorado não diz se a aula será realmente boa. Alguns até se acomodam depois que passam. Cabe às instituições competentes resolverem esse problema. Escutem os alunos. O que eles estão falando das novas matérias obrigatórias como projeto de vida e empreendedorismo? Temos certeza que se fossem profissionais mais qualificados, seriam aulas incríveis. No entanto, são professores, na maioria das vezes, sem domínio do assunto. É só perguntar para os alunos. O que você está sentindo agora? Felicidade. Deixando-os confortáveis em responder, que vocês vão entender o tamanho do problema. Nossos professores têm uma remuneração muito baixa quando comparada a outros países do mundo. Se não derem aula o dia inteiro, não terão dinheiro suficiente para se manterem. A jornada de trabalho da maioria dos professores é sobre-humana. Além de dar aula às vezes nos 3 turnos, eles precisam dar conta de todo o trabalho que levam para casa. Como querer que os professores entreguem o seu melhor em sala de aula, que inovem metodologias de aprendizagem, se eles estão esgotados? Eles contribuiriam muito mais com a nossa sociedade se seus limites físicos e emocionais fossem respeitados. E só é possível se eles tiverem um bom salário e um bom suporte emocional. Podemos construir um ambiente social próspero e mais equilibrado se tivermos professores felizes, com disposição para darem o seu melhor e com tempo para se aprimorarem. É necessária a intervenção do Estado para garantir um piso salarial que realmente valorize todos os docentes, inclusive para que as leis de oferta e demanda do mercado não prejudiquem, nesse caso, os professores das escolas particulares. Esse é o nosso sonho para a educação no Brasil. Se você acredita no que falamos, não apenas fique na torcida para que nosso discurso viralize. Nos ajude a fazer dar certo. Políticos, pais, professores, alunos, líderes de movimentos estudantis, veículos de comunicação. Juntem-se a nós por uma educação melhor. Não podemos continuar dispersos e calados. Precisamos nos unir. Ministro da Educação, não estamos aqui para bater de frente. Queremos verdadeiramente ajudar. Nos colocamos à disposição para dialogar e apresentar a curadoria de mais propostas. Pedimos aos governantes e aos líderes educacionais que reflitam sobre tudo o que foi dito. Por favor, que seja colocado em prática um sistema educacional que atenda verdadeiramente às necessidades dos alunos e professores do século XXI. Revejam as formações de professores, elas precisam mudar. Precisamos de aplicação dos teóricos. Certamente eles estão se revirando de raiva em seus túmulos. Se apropriem do ideal de escolas que colocam seus ensinamentos em prática, como a Escola da Ponte. Invistam em capacitação para um sistema de construção da autonomia. Invistam em infraestrutura para que os alunos tenham um mínimo de dignidade. Ainda não estamos prontos para o ensino integral. Enxuguem as matérias tradicionais para aquilo que é realmente necessário a todas as pessoas. Abram espaço para mais do que de fato importa para a vida. Repensem os vestibulares. O nosso ensino médio foi uma maratona que só aproveitamos 5 quilômetros. O resto foi uma perda de tempo. Não condenem as próximas gerações a passarem por tudo que nós passamos. Professores, tenham coragem de falar o que pensam. Não tenham medo de serem mal interpretados ou de sofrerem retaliação. Essa luta também é de vocês. Colegas, sabemos como vocês se sentem e saibam que estamos aqui principalmente por vocês. Precisamos todos nos unir. Chega de soluções paliativas. Chega de queimar gerações com educação cinza, desestimulante e sem cor. Chega de tanta padronização, somos pessoas diferentes, somos todos gênios, mas apenas alguns têm a oportunidade de desenvolver suas genialidades. Queremos uma escola com mais professores felizes, que nos inspirem, uma escola flexível, que nos escute e que tenha mais bom senso. Uma escola que nos incentive a colaborar em vez de competir.
que respeite as nossas diferenças e preferências. Não queremos estudar por medo, cobrança ou para passar. Queremos ter prazer em aprender. Queremos ter significado com o aprendizado. Por favor, nos permitam sentir felicidade ao passar o dia na escola. Por um mundo melhor, mais justo e mais feliz, nos permitam sonhar. Tenham coragem de fazer diferente. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem.